Boa noite a todos. Fico muito feliz em vê-los novamente. A gente sabe quando nós falamos sobre o futuro dos nossos filhos, na verdade, o presente dos nossos filhos, a gente enche a nossa cabeça de coisas interessantes. Hoje à noite vocês vão conhecer algo diferente. Eu digo para vocês assim do fundo do coração, se eu tivesse como pai isso há alguns anos atrás, alguns poucos 18 anos atrás, eu teria ficado muito mais feliz. Porque implementar rotinas aos nossos filhos sempre demanda um esforço sobrenatural. Falo sobrenatural porque não é só o nosso esforço, é muita oração também. E junto com isso, nós também temos uma intenção de que as crianças criem em si autorresponsabilidade em cima das coisas que nós pensamos para o futuro delas. E talvez você, pai, você, mãe, tenha já pensado, se eles tivessem o meu conhecimento hoje, não daria tanta patada quanto estão dando agora. Eu falo para minhas filhas isso. Se vocês tivessem um pouquinho da minha experiência, talvez a vida de vocês seria um pouquinho mais fácil. Enfim, eu paro aqui. Vou convidar vocês nesse momento para orar. Logo depois nós vamos ter uma explicação desse projeto todo e qual é a dimensão disso e aonde é que nós entramos nesse pacote todo. Eu quero convidar aqui o pastor Jordan. O pastor Jordan vai estar orando conosco e refletindo já sobre um pequeno texto bíblico para que a gente comece a nossa noite da maneira que a gente sempre começa os nossos dias, com a palavra de Deus. Boa noite, só para quem é bonito? Peguei vocês. Boa noite para quem é feio. Cadê quem? Pessoal, vamos falar que ele é bonito. Diz assim, tio, o senhor é bonito. 1, 2, 3 e... beleza? Então o senhor tá bem. Pessoal, eu queria fazer uma reflexão rápida com vocês, tá? Nós iremos falar durante a programação hoje de uma coisa muito importante. O tempo. Sobre o que eu vou falar? E também uma prof também vai falar também sobre isso. Mas eu queria ler Salmos 90, o verso 12. Diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, o salmista, ele diz assim, que nós precisamos aprender a contar os nossos dias. Os maiores aqui, os adultos, são de uma geração que viu um homem muito famoso na televisão chamado Silvio Santos. E infelizmente ontem ele nos deixou, sim ou não? Sim. Pensa comigo, eu não sei da vida dele, pessoal, mas ele, querendo ou não, deixou um grande legado para os brasileiros, sim ou não? Então, ele aprendeu a contar os dias. Pais, o que eu quero dizer para vocês, que talvez os pequenos não vão entender agora, porque são pequenos, mas eles precisam de alguém que direcione eles a contar os seus dias, para que eles tenham sabedoria e para que deixem um grande legado nessa terra, enquanto houver vida. Que Deus abençoe vocês nessa noite, que tudo que vocês forem adquirir de informação e o presente misterioso que vocês irão ganhar, que seja extraordinário na vida dos seus filhos e na vida de vocês. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Repitam comigo, por gentileza. Papai do céu, obrigado pela oportunidade de experimentar a vida. Me ajude a contar o tempo e ser uma pessoa sábia. Em nome de Jesus. E todos juntos dizemos: aí, garoto.
Muito bem, sem muita demora, professor Joseli, pode vir aqui à frente. Nós temos uma convidada especial para abordar esse tema e essa fala e essa explicação que nós temos aqui. Que Deus te abençoe, professor Joseli, que possa ser usada para reger a nosso coro. Boa noite! Tudo bem com vocês? Gente, eu estou encantada com a participação das crianças na repetição da oração, no complemento do verso bíblico. Que coisa linda! Parabéns, crianças! E é muito bom ter você e a sua família aqui hoje. É muito legal. Parece que tem um esquema aí de presente. Tá tudo cheio de segredos essa escola. Tomara que vocês gostem. Antes, porém, de ganhar um presente, nós precisamos entender a funcionalidade dele. Porque esse presente, ele não vai com uma cartinha de orientações. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Pais, hoje fui convidada para conversar um pouquinho com vocês sobre um projeto que a escola adventista está desenvolvendo. Volta só a primeira imagem, a primeira tela. Vocês viram que lá embaixo tem um espaço para fotos. Aqui também. O projeto ele recebe o nome de Rotineiramente. Por que rotineiramente? Porque nós queremos entender e ajudá-los a compreender a aplicação da rotina na formação da mente. Por isso, o nome bem intencional, rotineiramente, ou seja, é uma rotina de todos os dias para você desenvolver a sua mente. Você sabe qual é o papel da rotina no desenvolvimento do cérebro? Você já se perguntou isso? Por que a rotina? Mas antes de eu te falar um pouquinho sobre isso, deixa eu só ver por onde... Ô, David, eu aponto para cá? Para cá? Com gesto eu não sou boa, gente. Tem que falar mesmo. A gente está em boa, de casa, né, gente? Pai, mãe, filho. Às vezes a gente... Para lá. Valeu, professor Estevão. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o rotineiramente e qual é a perspectiva da neurociência sobre esta habilidade, sobre esta ferramenta. Vejam que quando nós começamos a educar os nossos filhos, nós vamos buscar conhecimento para fazê-lo da melhor maneira possível, não é mesmo? Vou lembrá-los disso, mamães. Quando nós engravidamos, digo nós, porque eu também tenho um filho de 16 anos já, faz parte dessa rede. Quando nós temos a notícia que estamos esperando um bebê, o que nós vamos pesquisar? Como ele está, qual é o desenvolvimento no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, o que já se desenvolveu. E a gente, quando nasce, o que pode dar, como que é a rota, o que faz para cólica. E conforme vai passando a etapa, nós vamos buscando informações. Hoje, os filhos de vocês estão numa outra etapa, que ainda a gente se preocupa, a gente busca informações. Por isso vocês estão aqui hoje. Porque vocês amam demais. Eu quero dizer para vocês o seguinte: a educação adventista é uma paixão na minha vida. Eu trabalho na educação adventista há 26 anos. E eu tenho visto e tido a oportunidade de ver projetos fantásticos nesta rede, preocupada em auxiliar as famílias.
E você vai lembrar, quem esteve, já foi da rede o ano passado, ou esse ano, a escola desenvolveu um projeto chamado Conectados, não foi? Para quê? Para atrair a família, para proporcionar, fortalecer o relacionamento e a estrutura familiar. E o Rotineiramente também vem com este objetivo. Mas antes, vamos entender o que acontece na nossa mente. Professora Selma, eu trouxe 3 caixas, ainda bem que eu tenho, 1, 2, 3. Por muito tempo eu fui professora. E vocês sabem que professora, quando tem assim um público, ela pensa que está onde? Numa sala de aula, gente, não tem jeito. Então eu vou pedir permissão para ser a professora de vocês. Se vocês toparem serem os meus alunos. Pode ser? Aê, gostei. Sim, valeu. Então nós vamos fazer o seguinte, todo professor que gosta de metodologia ativa faz alguma atividade. Nós estamos num público grande, não tem problema. Professora Selma, uma caixa aqui, não pode abrir a caixa, vocês vão passar a caixa de mão em mão, tá bom? Até a música parar. Parou, levanta e vem. Combinado? Dentro da caixa tem um desafio. Bora? Isso eu preciso fazer em 1 minuto. Pode soltar... David, pode soltar a música pra gente. Quando a música começar, não pode abrir a caixa e nem deixar a caixa cair. Quero ver quem serão os corajosos. Pode passar a caixa, pode aumentar o som, David. Aê, vai passando rapidinho, é lá pra trás. Vai, gente, não tenha medo, vamos. Vamos, vocês são os meus alunos, nós combinamos isso. Passa para trás, vai passando, rapidão. Vai passando para trás, a caixa já voltou para frente, já voltou para trás. Deu. Quem segurou a caixa vem aqui. Levanta e vem, só levanta e vem. Rapidinho. 1, 2, cadê minha terceira caixa? Aqui. Agora sim, gente, porque a gente tem que entender o que a gente está fazendo aqui, não é mesmo? Eu não vou falar nada não, mas eu vi gente devolvendo a caixa para o filho várias vezes. Por que será? É? Então me diz assim, vem aqui pertinho dela. Me fala, eu quero que você me diga o que você sentiu quando você pegou a caixa. Felicidade. Felicidade. Não pode mentir. O que você sentiu quando você pegou a caixa? Medo. Medo. O que você sentiu quando você pegou a caixa? Achei que tinha uma bomba. Achou que tinha uma bomba. Num sentimento de? Assustado, né? Estranheza, né? Tudo que é novo a gente não quer, né? Então tá. Vocês podem agora abrir a caixa. Calma aí. Vocês vão ler o que está escrito, mas não vão demonstrar nenhum sentimento com o rosto, combinado? Então pode abrir a caixa, ler o que está escrito, não mostra para o público. Quer abrir não? Eu vou te ajudar. Pronto, essa caixa aqui é muito chique. Leu? O que você sentiu agora após ler? Felicidade. O que você sentiu após ler? Felicidade. E o que você sentiu após ler? Felicidade. E o que estava escrito? Você pode comer com a sua família. Você poderá comer com sua família. Comer o quê? Um bis. Um bis. Vocês podem pegar o bis e levar, podem deixar a caixinha aqui para mim, tá bom? Uma salva de palmas para os corajosos. Obrigada, gente. Obrigada por participarem. Parabéns pela coragem, viu? Olha só. O que nós queremos ilustrar para vocês com esta dinâmica? Veja, tudo o que a nossa mente desconhece, ela estranha.
Tudo que a nossa mente não domina, ela quer rejeitar. Por isso, no primeiro momento, alguns falaram que tinham medo. Medo do desconhecido. Porque o desconhecido, ele causa instabilidade. O desconhecido causa ansiedade. O desconhecido causa pânico. Para alguns, causa felicidade. Causa curiosidade. E aí eles vão sem ter medo. Vejam que a nossa mente, na nossa memória, ela é como se nós tivéssemos um biógrafo. A todo momento nós estamos registrando, mesmo sem querer, informações e estímulos. Desde o momento que você entrou aqui neste auditório, você está recebendo estímulos. E você está registrando. E nós chamamos isso de memória RAM. É uma memória automática, registro da memória automática. Nós não falamos assim, eu vou escolher olhar lá. Eu não vou escolher olhar a dinâmica. Todos nós estamos registrando o que acontece à nossa volta, o que há de maior interesse nas nossas mentes. A nossa mente e a mente da nossa criança, e desculpa eu fazer esse paralelo, mas eu estou tentando trazer para uma linguagem bem do nosso dia a dia, ela funciona como a memória de um celular. Quantos aqui têm celular? Ok. Crianças têm celulares aqui? Tem criança com celular aqui? Deem uma olhada, pais, na quantidade do nosso auditório, na sua grande maioria. Quando nós compramos um celular, o seu celular veio com senha? Não. Mas ele veio com alguns aplicativos? Na medida em que você foi usando o seu celular, o que você foi fazendo? Instalando aplicativos. Os meninos aqui instalando jogos, gente. A tia Jô sabe como é que isso funciona. Você só vai ter celular com 18? Por que isto acontece? Como uma memória de um celular que nós recebemos com alguns aplicativos e que ao longo do uso nós vamos instalando. E já aconteceu com você de ter um celular que travou por falta de memória? De você querer baixar um aplicativo e não caber mais, você teve que escolher o que deletar para liberar a memória? É dessa forma que acontece conosco. Quando nascemos, a nossa mente vem com alguns aplicativos. E a nossa mente vem sem senha. Ela recebe todos os estímulos e informações. Vejam, quando um bebê nasce, ele sabe, você precisou ensinar o seu bebê a chorar? Já veio instalado naturalmente. Conforme o seu bebê foi crescendo, ele foi aprendendo a segurar a mamadeira. Quem que ensinou? As mães vão dando a mamadeira, ele vai segurando, né? Então, conforme o tempo vai passando, aplicativos vão formando a memória. E aí eu quero trazer para vocês algo muito importante, pais. Do 0 aos 7 anos, nós, pais, podemos instalar qualquer aplicativo na mente dos nossos filhos. Eles não têm senha. Querem ver? Quando você fala assim, vamos lá na casa da vovó. Você leva ele mesmo que ele não queira. Ele vai. Veste esta roupa. Esta daqui não combina. Ele veste. Come tudo do prato para ganhar sobremesa. O que ele faz?
Come. E nós vamos instalando aplicativos de uma mente que está aberta para o aprendizado. Você pode acessar. Você quer ver uma coisa? Seu filho chega em casa triste quando ele ainda é criança. E esse é um paralelo que quem tem filhos adolescentes vai conseguir acompanhar comigo o raciocínio. Ou você vai se projetar quando você era adolescente. Quando a gente briga com um coleguinha na escola e o filho chega meio triste, a gente coloca dentro do... Vou contar uma situação minha que aconteceu. Trabalhava numa escola em Brasília, eu era orientadora educacional, meu filho estava no 1º ano. Tinha ido para o 1º ano. Final do dia, estávamos indo embora. Como foi seu dia, Bruno? Bruno é o nome do meu filho. Terrível. Aconteceu uma coisa terrível, mamãe. O que aconteceu? A mente da mãe já começou, né? Ele mordeu alguém? Ele brigou com alguém? O que aconteceu, né? A gente já dá uma viajada. O que aconteceu? A professora disse que não tem mais dia do brinquedo no 1º ano. Entendam que este sentimento ele conseguiu traduzir porque eu deixei ele verbalizar. E ele verbalizou de uma forma muito natural e tranquila. Mas quando os nossos filhos começam a crescer e começam a virar adolescente, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Levanta a mão aqui. Quem tem um celular que não possui senha? As crianças, algumas. Quando os nossos filhos começam a crescer, eles começam a colocar senhas. Eles começam a ficar mais difícil de nós acessarmos o que eles pensam, o que eles sentem. Você quer ver um exemplo? Seu filho chega em casa emburrado, ou triste, calado, ou feliz, e você pergunta: nossa, o que aconteceu de legal hoje? Nada. Vamos conversar um pouco? Conversar o quê? Eles acabam que vão ficando mais introspectivos pela idade. E aí esse é o nosso papel, pais. De colocarmos, de tentarmos, através do relacionamento, pai e mãe, de ter acesso à senha. E aí eu digo mente, não digo senha literal. Para que eles possam verbalizar o que eles sentem. Nessa idade, quando acontece uma situação de bullying, a gente demora como pai muito tempo para descobrir até que os nossos filhos tenham coragem de nos contar. De bullying, de abuso sexual, seja o que for. Algo que eles julgam estar errado, porque eles já conseguem saber o que é certo e o que é errado, eles não querem decepcionar-nos. Então, eles guardam. Então, é muito importante que a gente comece desde pequeno. A nossa sociedade tem mudado muito. Essa foto é uma foto da família do meu pai. O meu pai é esse aqui, ó, de cima, perto da mãe dele. Eles eram numa família de 8 filhos. E hoje eu quero mostrar para vocês a minha família. Uma família de 1 filho, 3 pessoas, cada um na sua rotina. Mas na família do meu pai e na família, com certeza, dos avós de vocês, eu acredito que talvez vocês consigam buscar isso na memória, se for uma família grande. Qual era a rotina desta família? Eles acordavam quando o sol amanhecia, bem cedinho. No caso desta família, eles moravam num sítio. Eles ajudavam a manusear as vacas, a ordenhar as vacas. Eles voltavam, tomavam banho, tomavam café e iam para a escola. Voltava da escola, almoçavam. Alguns ajudavam na lida, outras as meninas em casa. Quando anoitecia, o que acontecia? Todo mundo toma banho, jantar e dormir. Todo dia era esta rotina. Existia uma rotina.
Com o passar e o movimento da sociedade, o que acontece? Nós, pais, eu tenho uma rotina, o meu esposo uma rotina e meu filho outra rotina. E a gente precisa achar um meio de equilíbrio para que o nosso lar funcione. Porque senão cada um vai viver a sua vida. E aí sabe o que vai acontecer quando cada um vive a sua vida? Isso aqui, que é o que na sociedade de hoje tem trazido tem sido algo muito prejudicial para os nossos filhos e para as nossas famílias. Porque nós estamos juntos, mas nós estamos separados. Porque nós conversamos, mas nós colocamos as senhas. Os pais não colocam para os filhos os seus sentimentos. Os filhos não falam dos seus sentimentos, das suas dificuldades. E a gente vive num mundo, numa mente de uma tela de 7x7. O mundo virtual, o mundo do quarto, o mundo dos jogos, o mundo onde a realidade não é verdadeira. E aí, pais, é o nosso maior desafio, sabem por quê? Porque a gente fala para os nossos filhos, a gente diz que os nossos filhos não saem do celular, não saem do jogo, não saem da tela, mas quem está na tela com eles, sentadinho do lado deles? A gente. Nós também estamos. Então isso aqui é algo para que a gente possa refletir e começar a pensar na nossa rotina. Quando eu trago isso, eu quero que você pense na sua casa, na sua família. Como está acontecendo lá? Hoje eu pedi para a professora Sergeneide enviar para vocês. Eu quero agradecer, alguns me responderam. Nós tivemos 186 respostas. Olha a pergunta que eu fiz. Você acredita um percentual que a rotina influencia no desenvolvimento das habilidades cognitivas? 86% dos que responderam, muitos devem estar por aqui, colocaram que sim, que entendem que a rotina influencia no desenvolvimento cognitivo do seu filho. 14%, nem tanto. Pode influenciar um pouco, mas não é algo tão determinante assim. Quando nós entendemos a importância da rotina, pais, nós precisamos repensar, porque rotina não é escovar apenas os dentes. Rotina é algo que precisa ser feito todos os dias. A rotina, ela ajuda os nossos filhos a ter mais autonomia, ela ajuda os nossos filhos a aumentar a responsabilidade e de nós a diminuir as cobranças. Como é que é lá na sua casa? Já escovou o dente? Ainda não. Mas eu já te falei para escovar os dentes. Aí o menino está deitado na cama. A mãe pergunta, escovou o dente? Não, mãe. Tem que levantar da cama para ir. Já guardou as roupas? Já fez a tarefa? Mas eu já te falei para fazer a tarefa. E isso gera um estresse familiar para os pais e para os filhos. O meu filho diz assim, mãe, você manda demais. Eu acho que você não ouviu isso do seu filho ainda, né? Mas eu já ouvi, mãe, você é muito chata, porque tudo você quer que eu faça na hora que você quer. Mas isto, para uma mãe, é ensinar os filhos a ter o quê? Responsabilidade e rotina. O nosso papel é ensiná-los a fazer o que é correto. E aí, queridos pais, todos vocês já sabem que os nossos filhos vão fechar o amadurecimento do lobo frontal, que é essa parte aqui, responsável pela responsabilidade, responsável pelo freio, para saber, inibitório, para saber o que é certo, o que é errado, aos 21 anos.
E nós queremos que os nossos filhos façam isso desde pequeno. Gente, eu quero chamá-los a pensar comigo. Quando colocamos os nossos filhos no Jardim 1, o que a gente faz? No maternal, a gente arruma a mochila, coloca o lanche, ele chega, a gente já vê se tem tarefa, se tem recado na agenda. Conforme ele vai crescendo, a gente vai dizendo o que para ele? Vai fazer. E a gente deixa de olhar. Quando a transição de segmento do 5º para o 6º ano, eu não sei o que acontece conosco, pais. Conosco porque eu me incluo nisto. A gente acha que os nossos filhos têm responsabilidade suficiente para lidar com todas as disciplinas, com todas as tarefas, com todas as provas. E a gente só quer ver o resultado do boletim final. Só que a gente esquece que eles não estão maduros para isso e eles precisam da gente. E como que a gente implanta isso? Olha só, eu fiz uma outra perguntinha bem interessante. Na sua época de estudante, você tinha uma rotina de estudo definida? 34% colocaram que sim, que tinham uma rotina de estudo definida. 28% colocaram que não tinham rotina. A gente estudava. A mãe mandava estudar, a gente estudava. Ninguém nos ensinou a estudar e a gente conseguiu se desenrolar e sobreviver. 37% colocou às vezes, ou seja, ele tentava, mas não conseguia. Ele não era persistente. A outra pergunta que eu fiz foi: seu filho, agora, primeiro foi você, agora o seu filho, pensa no seu filho. Seu filho possui uma rotina de estudo e atividades diárias estabelecidas? 38% colocou que sim, que possui uma rotina. 23%, sempre que necessário, alteramos a rotina. 31% a gente tenta implantar uma rotina, mas a gente não consegue ir até o fim. A gente desiste no meio do caminho. E 7% não tem rotina. Veja, gente, isso daqui é uma realidade nossa, pela nossa correria, pelo nosso formato de sociedade, de trabalho, de tecnologia. A gente tenta colocar uma rotina, mas a gente não dá conta. Isso aqui está dizendo que mais de 61% de nós aqui não conseguimos estabelecer uma rotina em casa. Quando você vai ao médico e ele te faz uma pergunta assim, ó: faz atividade física? Eu não sei você, né? Eu penso, eu minto ou falo a verdade? Às vezes. Aí ele sabe que a gente não faz sempre, né? Porque ele já viu na nossa Face. Aí ele diz assim: quantas vezes por semana? 2, talvez. Isso é rotina? Isso não é rotina, gente. Então, se os nossos filhos são acompanhados 2, 3 vezes na semana, não é uma rotina estabelecida. É uma tentativa de rotina. Eu quero apresentar para vocês e deixar assim bem enfatizado. A rotina, ela precisa ser estabelecida com amor, com carinho, para que os nossos filhos se desenvolvam com equilíbrio social, emocional, físico e espiritual. Pais, a rotina ela traz segurança para os nossos filhos, é previsível o que eles vão fazer. Isso diminui crianças ansiosas, isso diminui crianças com síndrome do pânico, crianças depressivas. Antes ouvíamos falar apenas de depressão na vida adulta, dos nossos pais, avós. Hoje nós temos um número muito grande de crianças depressivas e a rotina é uma ferramenta que vai te ajudar a estabilizar, porque ela prevê o que vai acontecer.
Quando vocês vieram aqui na frente com a caixinha da dinâmica, era uma rotina estabelecida? Não. Você nunca imaginou que você teria que vir aqui na frente, sem saber o que fazer. Por isso que muitos relataram medo. Porque se eu tivesse combinado com esses pais, vocês vão receber uma caixinha, vocês vão vir aqui na frente, faz de conta que vocês não sabem. Eles teriam sentido o medo? Não. Eles tinham previsto o que ia acontecer. Foi por isso que eu quis fazer essa dinâmica, para que vocês pudessem entender que isso é todo dia, toda hora, todo momento, conosco e com os nossos filhos. Uma outra ferramenta da rotina que é muito importante e está sendo mal utilizada é a rotina do sono. Que horas o seu filho está indo dormir? E que hora ele está acordando? Amigos, o sono, ele é responsável pelo hormônio do crescimento, pela memória de curta e longa duração, por faxinar o nosso cérebro. Sabe o que acontece? Funciona assim, ó. Deus, quando nos criou e criou o mundo, na Bíblia não diz assim, ó, que houve, no primeiro dia, houve tarde e manhã e noite. No segundo dia, tarde e noite. Terceiro dia, mesma coisa. Amanhecia, anoitecia. Amanhecia, anoitecia. Na Bíblia não diz que Deus ficou fazendo serão, porque ele tinha muita coisa para fazer. É a mesma coisa com a gente. Quando Deus nos criou, Ele nos criou nesta rotina. Eu vou fazer uma ilustração, talvez ela seja bem simplória, mas eu gosto dela. Quando começa a anoitecer, o nosso cérebro começa a mandar umas mensagens assim, ó. Daqui a pouco está na hora de ir desligando, diminuindo o ritmo, dormir. Sabe o que acontece? Dentro do nosso cérebro, a gente é uma alusão, tá? Vem alguns hormônios e dizem, oba, é hora da faxina. Na hora da faxina, ele pega uma vassoura, o outro pega o rodo, o outro pega o balde, o outro pega o vejo, o outro pega a quiboa, o pano. Vamos faxinar essa mente porque ela está cansada, trabalhou o dia inteiro, vamos colocar a casa em ordem. Só que eles precisam de um tempo para fazer isso. E quanto menos tempo eles têm, vocês acham que fica mais limpo ou mais sujo? Mais sujo. E aí, ainda por cima, alguns momentos, vou dormir tarde, já tenho pouca hora para faxinar. Aí eles pensam, hoje o dia vai ser bruto, porque nós vamos ter que dar uma faxina geral, mas a gente tem pouco tempo, a gente não pode perder tempo. Aí sabe o que acontece? Você abre o olho, acorda à noite. E aí esses hormônios todos, eles vão desligando tudo, cata rodo, cata tudo, porque não somos mais nós. Agora é outros hormônios que vão ter que trabalhar aqui, porque ele acordou, ele despertou. Aí a gente volta a dormir. O sono é uma ferramenta para você que quer ter um filho mais tranquilo, com uma boa memória. Coloque-o para dormir cedo. Crie o hábito de dormir cedo. Agora, pais, não adianta a gente querer que o nosso filho durma cedo e a gente não, né? Porque os filhos dormem conforme a casa. Se a casa está em silêncio, todo mundo dorme. Olha só. E os benefícios da atividade física? Aí eu vou perguntar, quem faz assim rotineiramente? 7 dias na semana, sem falhar nenhum. Olha só. Nem eu até vou baixar a minha, porque eu não faço. Não, gente, não pensa que eu faço, que eu tô devendo isso aí. Vejam, pais. Crianças que fazem exercícios físicos, elas crescem melhor, elas conseguem fazer planejamento estratégico melhor. Elas conseguem ter mais hormônios da alegria. Elas conseguem ter mais prazer nas coisas.
Porque quando a gente faz um exercício físico, a gente volta bem mais animado do que quando a gente foi. Eu nunca vou e volto desanimada, eu volto animada. Mas isso são rotinas que nós precisamos retomar ou estabelecer. E para isso, a gente precisa também exercer nos nossos filhos a ferramenta da ordem e da pontualidade. Quem arruma a sua cama? Parabéns. Quem ajuda a colocar a mesa? Quem ajuda a recolher o lixo? A organizar o quarto? São habilidades e ferramentas que nós ensinamos para os nossos filhos. São os aplicativos que a gente está colocando na mente dos nossos filhos, para que quando adulto, ele consiga se desenvolver. Queridos pais, quando a gente fala de rotina, vem uma coisa muito rápida na nossa mente. Ó, quer ver? Rotina mais escola igual a hábitos de estudo. Mas esse menino aqui é fera demais. Ele está me acompanhando, ele está prestando atenção, legal. E aí, quando a gente chama vocês para um momento desse, você pensar, eles vão falar de rotina, de hábitos de estudo. A Educação Adventista, o Colégio do Setor Pedro, desenvolveu um projeto não apenas para hábitos de estudo, mas para hábitos que desenvolvam uma rotina saudável na sua família. Só que aí eles ficaram pensando, como que vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer isso? Para ajudar a esses pais a gente sair de um discurso da teoria, porque a teoria todos nós sabemos. A dificuldade é aplicar. E aí a escola desenvolveu um projeto. Gente, eu estou apaixonada, encantada. Veja se isso aqui vai te ajudar. Se o seu filho receber um display desse, achar um lugar bem especial no quarto dele, e olha o que diz, a proposta desse display é o quê? O que diz ali, ó? Preciso fazer. E aqui é o que eu? É o que eu já fiz. E é isso que a gente não consegue mensurar quando a gente está colocando a rotina na nossa família. Porque a gente pergunta. E às vezes ele não quer falar. E aí gera aquele estresse dentro de casa. Então, hoje, o seu filho... Olha que ideia legal. Ele vai receber deste lado algumas rotinas que ele tem que desenvolver. Digamos que lá na sua casa você desenvolva outras. Você pode... isso é um grampo de roupa. Você pode desenvolver a plaquinha e ir colocando. Conforme ele for fazendo, ele vai trazendo aqui, ó. Já fiz. No final do dia... Quando vocês forem dar aquele beijo de boa noite, você não vai, pai, dizer assim, ó, nossa, você não fez tudo isso e só fez isso. Não. Aqui entra um processo de autorregulação e autoconhecimento. E aí você vai perguntar para ele, o que aconteceu no seu dia que você não conseguiu fazer esta atividade? Aí vocês vão começar a dialogar e pensar em soluções que funcionem para que a rotina estabelecida aconteça. Então, hoje, o colégio quer trazer e dar, e todos os alunos presentes e os que não estão aqui vão estar recebendo amanhã um display desse. E aí vocês vão conversar sobre ele, sobre a rotina de vocês, construir. A escola escolheu rotinas básicas aqui, bem básicas. Mas vocês podem construir. Isso não é uma forma visível, didática, motivacional para o seu filho? Não é legal essa ideia? Então eu gostaria, uma salva de palmas aí para a equipe pedagógica, professora Valdice, professor Emerson, professora Sergeneide, a nossa coordenadora,
Porque eles estão pensando em formas que sejam mais gostosas de auxiliar a sua casa, o seu lar, a desenvolver uma rotina. E olha só, vocês vão poder pegar o seu display assim que a gente encerrar aqui, na sala de aula do seu filho. A professora vai estar lá esperando. Não é reunião de pais. Hoje não é para falar, pai, ai, a professora, minha filha, como é que ela tá? Não. Você vai receber o seu presente e você vai curtir e entender como é que ele funciona lá na sua casa. E outra coisa, quem gostou, vai escolher um lugar, vai fazer uma foto e vai marcar a escola, porque eu acho que a escola merece fazer desse projeto inédito concordo, algo que valorize, que reconheça o esforço que a escola está se propondo a fazer. E isso é muito legal. E eu encerro, pais. Pais e alunos e filhos. Eu encerro com este pensamento. Olha só. A criança que é disciplinada em seus hábitos. Vou repetir. Disciplina não é sobre isso que a gente está se referindo. A criança que é disciplinada em seus hábitos desde cedo aprenderá a controlar os seus próprios impulsos e desejos. Sabe o que é isso? Impulsos e desejos? É o que a psicologia diz de autorregulação, que está em alta. É o domínio próprio que a Bíblia diz sobre os frutos do Espírito. Domínio próprio? É isso que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Domínio próprio. E aí diz assim, através da repetição, não é de vez em quando. Através da repetição de ações organizadas e regulares, as crianças aprendem a importância da disciplina e adquirem a capacidade de se autorregular, o que é essencial para o sucesso da vida adulta. Nós, enquanto pais, e agora eu vou me incluir nisso, nós nunca queremos que os nossos filhos passem pelo sofrimento que nós passamos. E talvez a gente possa ajudar os nossos filhos desenvolvendo a ferramenta da rotina, mas de forma verdadeira. De forma que a rotina seja rotina, para que a nossa mente crie percursos, para que a nossa mente crie caminhos que vai contribuir para a autonomia, que vai contribuir para a obediência, que vai contribuir para a autorregulação. Eu quero agradecer vocês por terem vindo, por terem acreditado, por terem aceito o convite do colégio para esta noite, para esta conversa. Muito obrigada por você estar aqui. Agora eu quero que, antes de nós orarmos, eu quero que você abrace seu filho. Se você está em família, abraça o pai, a mãe e o filho. Se só está o filho. E eu quero que você diga assim, ó. Nós vamos conseguir. Mas diga com força. Nós vamos conseguir. E se a gente errar, a gente vai recomeçar. Porque a gente ama os nossos filhos. Os filhos são as coisas mais preciosas que Deus deu pra gente. E é com esse abraço gostoso, pertinho aí da sua mamãe e do seu papai, abraça aí a sua família, que eu te convido a fechar os olhos e a gente vai fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa família. Vamos orar? Querido Deus, Senhor, nós te agradecemos pela nossa família. A despeito de acertarmos e errarmos, a despeito das tentativas, nós sempre queremos aceitar. Porque nós entendemos
que os nossos filhos são dádivas preciosas que vieram de tuas mãos. Então, Pai, auxilie através do teu Espírito Santo a cada pai, a cada mãe, a conduzir os seus filhos num caminho que formem estas crianças verdadeiros homens e mulheres, equilibrados, organizados, responsáveis, e que o lar de cada uma destas famílias que está aqui hoje seja uma atmosfera do céu. Obrigada por esta escola, obrigada por este projeto, que ele possa ser bênção na vida destas crianças, em nome de Jesus. Amém. Gente, um abraço para vocês. Muito obrigada. Devagarzinho você vai descendo na sala do seu filho, a professora está esperando para você retirar o display para você levar para casa, tá bom?